A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira da família, e nós vamos trazer uma mensagem hoje muito poderosa. Preste muita atenção. E o título da mensagem é Ladrão da Paternidade. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. O ladrão de paternidade. O grande problema que nós temos enfrentado hoje na sociedade, e vai piorar cada vez mais, é a falta de paternidade. A maioria das pessoas hoje não tiveram um pai como referência, ou não tiveram referência dos pais, não foram criados por pai, são filhos de pais separados. Às vezes até tem o pai na família, mas ele não foi pai, né? Às vezes a mãe quis fazer o papel do pai, virou pai, né? E às vezes quem criou foi vô e vó, ou seja, foi destruído essa paternidade, porque quando Deus cria o ser humano, Ele cria o homem e a mulher, Ele diz, e multiplicai-vos. Então a família é constituída pelo pai, pela mãe e seus filhos. Inclusive isso está na nossa Constituição, até brasileira. E o que tem acontecido? Qual que é a situação hoje? Desde o princípio, Deus vai lá, faz essa família abençoada, e vem o diabo e estraga tudo. No momento em que Eva e Adão pecam, a primeira coisa que Deus pergunta para Adão: Adão, você comeu o fruto? Ele disse: a mulher que tu me deste. Ou seja, o Senhor é culpado de ter dado essa praga para mim. Aí depois vai conversar com a Eva: Eva, você deu o fruto para o Adão comer? Ah, a serpente que me enganou. Então veja que cada um tem as suas desculpas, cada um busca a sua justificativa, mas na verdade o que aconteceu? Por que aconteceu tudo aquilo? Por causa da desobediência. A desobediência. Enquanto houver desobediência na sua vida, na sua casa, no seu casamento, em qualquer setor da sua vida, haverá uma sanção, haverá uma restrição na sua vida, haverá algo de errado acontecendo na sua vida. É por isso que aqui estamos, para conhecer a verdade e praticar a verdade. Não adianta só conhecer a verdade, temos que praticar. Praticar é se posicionar conforme a palavra de Deus diz. E o que nós temos visto hoje, que o casal às vezes não se posiciona, os filhos não se posicionam, os pais não se posicionam. E o grande vilão hoje, nós vamos ver, que é a falta de paternidade. Porque existe um ladrão que rouba a paternidade das pessoas. Tudo isso que acontece porque existe um ladrão. Já falei muito desse ser chamado Jezabel, mas hoje nós vamos falar de uma forma diferente. Deus me deu essa revelação hoje à tarde. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Então veja, nós conhecemos o desafio, né, que Elias lançou, porque Deus mandou lançar esse desafio contra os profetas de Baal, e ali eles foram mortos, né, porque o Deus que mandava fogo do céu era o Deus verdadeiro. O Deus de Baal não mandou, e o Senhor, como já havia falado com Elias, combinado com ele, porque os profetas não fazem nada sem antes ouvir o Pai falar. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai falar com os profetas, pode ter certeza disso. Deus não faz nada neste mundo sem avisar os seus profetas. Preste muita atenção nisso. Tem gente que fica esperando Deus fazer alguma coisa. Não, Ele não vai fazer nada. O filho não faz nada sem antes ver o pai fazer. Assim Jesus nos ensinou. Jezabel, quando o Acabe chega e conta: olha, aconteceu uma tragédia. O Elias foi lá e matou todos os nossos profetas, os profetas que adoravam Baal. Ela ficou uma fera. Veja, ela não era rainha, quer dizer, ela era rainha, mas ela não era o rei, ela não tinha poder de decisão. Quem decide era o rei. E ela foi e assumiu um compromisso de, no outro dia, na mesma hora, matar Elias. Então nós vemos aqui
dois personagens que nós vamos entender, Elias e Jezabel. Vamos tirar o Acabe um pouco fora. Para existir uma Jezabel, tem que existir um Acabe. Todo mundo sabe disso. Quem é o Acabe? O Tonho. Aquele que faz tudo que a mulher quer. Aquele que deixa a mulher mandar. Aquele que não tem autoridade dentro da sua casa. Aquele que no final, quem dá a última palavra é a mulher. Esse é o Acabe. E o Acabe é o culpado de existir Jezabel dentro de uma casa. Geralmente, 80% quem é Jezabel é a mulher. Toda mulher tem um pouquinho, não adianta. Agora, tem homens de Jezabel também. Conheço alguns. Autoritarismo, briga, grita, manipulador, feiticeiro. Esses são Jezabel também. E que precisa ser eliminado. Nós vamos ver como que destrói isso daí. Então vamos lá. Elias, ele era um líder com uma unção que Deus deu a ele. Viveu num tempo com essa rainha. Aqui ela era uma rainha e tal, mas ela representa, ela tipifica o tipo de mulher que existe até hoje. Essas feministas, para quem não sabe, né? Essas feministas que estão aí a favor de aborto, são tudo Jezabel. Todas elas são Jezabel. Para executar uma missão. Então Elias veio executar uma missão. E ele enfrentou algo muito forte, que era esse espírito, essa mulher com esse espírito. O pai dela era um feiticeiro, era um rei, mas também era um feiticeiro. E Jezabel, o que ela representa? Ela representa o esforço que se faz para roubar a herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do... Lembre-se que um dia você foi filho também. Todos nós fomos filhos, sim ou não? Então qual é a maior, né? Aquilo que ela mais se esforça é em roubar a herança do Senhor, que são os filhos. E quando nós nos tornamos adultos, nós vamos, as pessoas que ela rouba, né? Que ela tira do Senhor, porque a herança ela transforma no servo dela. E geralmente vai atacar mais as mulheres, porque as mulheres têm a tendência de ser esse tipo de, dar legalidade a esse tipo de espírito. 1 Reis 21:7 diz o seguinte: disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? O Acabe estava chorando, porque ele foi comprar uma vinha, uma plantação de uva, e o Nabote, que era o dono, não quis vender para ele. Aí ele foi para casa. Deitou, ficou chorando. Não queria comer mais. Aí Jezabel falou: o que está acontecendo, homem? Pois vocês leem esse capítulo aqui. Sabe o que é? Jeizinho, eu que estou doido. Eu sempre quis comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis me vender. Aí ela disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. E ela conseguiu, mandou matar ele. Com ela o negócio era feio. É o que ela quer e acabou. O que ela deseja acabou. Não importa a circunstância. Não importa como que ela vai fazer. E ela age de várias maneiras. Ela é feiticeira. A Jezabel é uma feiticeira. Ela age com violência. Ela pode agir pela sensualidade. Às vezes ela não consegue convencer o marido na conversa, mas ela vai usar o sexo para convencer o marido. Vai dar um trato legal, vai fazer as coisas, talvez comida, depende, cada um. Ela vai saber, né, quando ela quer alguma coisa, ela vai manipular. Ela vai manipular para ela conseguir no final tudo aquilo que ela quer. Esse espírito é um espírito que mais atua dentro das igrejas e no mundo inteiro. Principalmente na igreja. A mulher, a maior inimiga de Jezabel dentro da igreja é a mulher do pastor. É a esposa do pastor. É onde ela vai sempre falar mal, vai colocar, vai ligar, vai fazer mutim. Ela sempre tem algo contra a mulher do pastor.
Sempre vai achar alguma coisa. Tanto o homem Jezabel como a mulher Jezabel. Geralmente são as mulheres, mas existe homem Jezabel. Amém? Então vamos lá. Ela quis decidir, ela decidiu e resolveu o problema. Isso aqui que eu falei, todo mundo, já preguei várias vezes, mas nós vamos entrar em algo muito importante que eu nunca preguei aqui, sobre a paternidade também. Esse espírito de Jezabel está destruindo a herança do Senhor. Então o foco maior dela são a herança do Senhor, são os filhos do Senhor. Lembre-se, nós não, humanamente falando, biologicamente, naturalmente falando, nós somos filhos do pai e da mãe daqui deste mundo, amém? Eu sou filho do seu Francisco e da dona Dilce, naturalmente, biologicamente, mas espiritualmente nós todos somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes de aceitar Jesus, nós só apenas somos criatura de Deus. Só quem é filho de Deus, aqueles que aceitaram Jesus. Porque todos aqueles que não aceitaram Jesus, eles não são salvos. Eles não vão para a casa do Pai. Eles vão para a casa do diabo, o inferno. Vão morar a eternidade lá no inferno. Por isso que nós temos que escolher. Você quer voltar para Deus como filho, ou você quer ser filho do diabo para o resto da sua vida? Então, quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse será salvo. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Amém? Então, esse espírito de Jezabel, essa natureza, é uma natureza que está dentro das pessoas, irmãos. Está na personalidade. Ele não é um demônio que você possa expulsar. Não, está na tua personalidade, as suas atitudes. Tem muito a ver com frutos da carne. Aquela manifestação lá de Gálatas capítulo 5, onde fala de frutos da carne, aquela manifestação é a natureza dela. Faz com que as pessoas pratiquem tudo aquilo através dessa natureza chamada Jezabel. Que é uma maldade que está dentro de cada pessoa. Amém? Cada um tem uma porção e cada um age de alguma maneira. Por isso que você precisa saber identificar. Pastor, como que expulsa isso? Não, você tem que se posicionar. Conhecereis a verdade e começa a agir conforme a palavra de Deus diz. Aí você quebra ela na sua vida. Amém? Mas eu quero trazer hoje algo que ela está fazendo, que diz a respeito à paternidade, aos filhos. Ela tem destruído isso para destruir a humanidade toda. E tem conseguido. Os filhos de Jezabel são substituídos ilegítimos, né, dos verdadeiros herdeiros de Deus. Então o que ela quer? Ela quer adotar os filhos de Deus. Ela adota os filhos de Deus. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que já ainda é adotado por ela, mesmo aceitando a Jesus. Mas eu aceitei a Jesus, sim. Mas o que liberta é conhecer a verdade e assumir a palavra de Deus na sua vida. Tirar o poderio, tirar o comando dela sobre a sua vida. Então qual que é a função dela maior? Ela tira você, ela quer tirar os filhos de Deus para ela. Ela quer tirar os filhos de Deus para ela. Então ela age dessa maneira. Como que ela faz isso? Fazendo você ser uma marionete na mão dela. Agindo como ela age. Feiticeira, sensual, mandona, mandão. A pessoa que exige, a pessoa que faz... É uma pessoa muito acima da normalidade, vamos assim dizer. Ela é uma pessoa com um gênio muito forte. As pessoas acham que isso é normal. Não, isso é ela agindo. E o pior é que o final dessas pessoas é destruição também. Todos os filhos dela vão ser destruídos. Talvez você ache que você é filho de Deus, porque aceitou Jesus, porque se batizou, porque está na igreja, porque participa, mas talvez você não é uma pessoa que é filha de Deus, você é filha de Jezabel. Por quê? Conhecereis a árvore pelos... Quem é filho de Deus tem o fruto do
Espírito Santo. Quem é filho de Jezabel tem fruto de quem? Da carne. Ela é um principado, irmãos, é uma natureza maligna que tem agido hoje muito forte na humanidade. Voltando então, 1 Reis 19, versículo 1. Ela sempre age contra os protocolos e princípios de Deus para destruir os filhos. Então ela nunca vai, você vai ver, vai reconhecer ela porque todos os princípios de Deus ela não pratica. Os protocolos que Deus colocou na palavra de Deus, isso aqui não pode mudar. Uma pessoa que é de Deus não faz isso. Uma pessoa que é de Deus não faz aquilo. Eu não estou dizendo que você pode ser 100%, mas você pode ter um percentual que você precisa mudar. Ela não muda, por mais que ela ouça a palavra de Deus. Não adianta orar por essa pessoa, não adianta você fazer libertação para essa pessoa, não adianta expulsar demônio, porque não é demônio, é um principado que tem um controle lá do inferno na natureza da pessoa, entendeu? E a pessoa tem aquela personalidade. É tipo crente, aquela pessoa que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, e você é assim para todos sempre. É tipo aquela pessoa, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual ao meu mãe, e acha que isso é normal, mas fala de uma maneira ruim, pega a natureza maligna do pai, a natureza maligna da mãe, e tem orgulho de dizer que aquilo lá é algo bom. Não é. Tudo que é ruim, é ruim. Você não pode transformar uma natureza maligna em coisa boa. Então ela age, olha como que ela consegue disfarçar. Por isso que a maioria das mulheres, 100% tem. Agora, uns mais, outros menos. Uma vai conhecendo a verdade e vai mudando. E tem gente que não consegue. O pior, irmãos, é que Jezabel também vai ter filhos. E vai vir com os mesmos sintomas. E se você não destruir ela, os teus filhos vão ser filhos de Jezabel, os teus netos vão ser netos de Jezabel. Porque você não deu a ela a natureza de Deus, você deu a ela a natureza que está em você. No teu espírito, na tua personalidade. Aqui em 1 Reis 19, versículo 1, foi isso que eu falei? 1 Reis 19, versículo 1. Ora, vai até o 4, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor. Olha como que ela é vingativa. Ela é vingativa. Uma semana sem. 2 semanas sem. Tem umas que já ouvi dizer que tem gente que fica 60 dias de castigo. Eu falei, dá amarrado. Amarrado. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor. Caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Mais um. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha o que causou a ameaça de Jezabel. A pessoa ela fica numa tremenda depressão, irmãos. Você não consegue libertar uma pessoa se ela estiver debaixo do poderio da Jezabel. Nem o marido. Se você quer libertar um Acabe, você quer orar para curar, você quer orar para ele prosperar, mas se ele está submisso a uma Jezabel, não funciona nada. Por quê? Porque ele precisa primeiro se posicionar. Jezabel destrói. E às vezes é o marido que é Jezabel, irmãos. Existe menos, mas existe. E se a mulher estiver submissa, e geralmente essas pessoas elas vão adquirir muita depressão. Por quê? Porque ela é uma pressão muito alta. Porque junto com isso vem ciúme. Eu não gosto de você, mas você tem que ficar comigo. Se sair eu te mato. Aonde você for,
está te vigiando. Ainda mais agora com o celular, entendeu? Então quer dizer, vai te oprimir, vai te oprimir, vai te oprimir, você vai entrar em depressão. É impossível você libertar uma pessoa depressiva, pode ser a depressão por causa de outras coisas, mas quem está vivendo uma vida de depressão por causa desse espírito, desse principado chamado Jezabel, é impossível libertar essa pessoa, porque ela precisa primeiro desvincular desse espírito. Ela precisa primeiro se colocar como realmente uma filha de Deus, como autoridade. A Bíblia diz que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, funções diferentes, mas os mesmos direitos, e ela precisa ser livre. Porque enquanto ela não for livre, e toda aquela pessoa que é opressiva, ela vai oprimir outra coisa. Vai oprimir outro alguém, geralmente vai oprimir filhos, vai oprimir outras pessoas. Se for, por exemplo, empresário, vai oprimir os funcionários. Se for professor, vai oprimir os alunos e assim por diante. E assim vai acontecendo. Eu conheço muitas pessoas, hoje alunos, que não querem ir para a escola, não querem mais na escola. Não quero mais estudar. Por quê? Porque foi oprimido pela Jezabel. Isso vem de geração em geração, irmãos. A opressão dela é muito forte. Elias, um homem de Deus, um homem ungido, falava com Deus, sentiu tanto medo dela, foi tão oprimido dela, sabia da ameaça dela, porque ela estava decidida e ele sabia que ele ia morrer, que ele era um ser humano, como qualquer um de nós. Ele pediu a morte, falou: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então veja que ele entrou numa tremenda depressão, tanto é que depois Elias foi arrebatado, porque ele não tinha mais condição de nem praticar o ministério. Essa opressão é tão grande que a pessoa não tem mais. A mulher que é oprimida por Jezabel, pelo marido, ela não consegue fazer mais nada na vida dela. E o marido também, que é oprimido pela Jezabel, não vai para lugar nenhum. Sempre vai estar passando, sempre vai estar vivendo. Ele não tem liberdade para fazer, para ir, sempre dando satisfação. Ele, que é o cabeça. Por quê? Porque a Jezabel, ela tira a autoridade do marido e assume. Quem resolve as coisas agora sou eu. Eu que dou a última palavra. Tem gente que fala, né? Mas, meu marido que dá a última palavra, mas é aquela que eu fiz ele falar. Se não falar o que eu quis falar, eu vou insistir, vou fazer a cabeça até conseguir. Até conseguir. E isso acontece muito. Então vamos lá. Ela sempre age contra os protocolos e princípios de Deus. Para os filhos de Deus, para destruí-los. Ela quer destruir quem é filho de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, ela vai tentar te destruir. Aliás, você talvez já veio com ela, mas ela vai potencializar. Ela vai fazer você casar com uma pessoa. Jezabel não casa com outra Jezabel. Jezabel sempre vai procurar um Acabe para casar. Tem que ser uma pessoa que ela domina. E ela nunca vai amar aquela pessoa. Vai fazer ela sofrer. Enquanto a pessoa for dominada pela Jezabel, ela nunca vai conseguir amar o marido. Nunca. Por quê? Porque o amor só vai vir quando houver o quê? Liberdade. Ela vai suportar, ela vai viver de qualquer maneira. Amar, não. Porque esse espírito não tem amor. É vingança só, é ódio, é domínio. Esse espírito só tem isso no coração. Por isso que a pessoa, quando ela se converte, ela tem que realmente buscar o Espírito Santo, para que ela possa realmente viver. E aonde ela vive em você? Na tua alma, na tua personalidade. Não vive no teu espírito. Por isso que tem uma solução, você buscar ao Espírito Santo. A estratégia de Jezabel é de roubar a sua herança. Então ela sempre vai querer roubar os seus filhos, irmãos. Sempre. Para quê? Para que, sendo dela, ela também possa gerar mais filhos. Então como que ela gera filhos? Quando ela rouba os filhos de Deus. E tem muita gente que a gente prega isso, fala aqui na igreja, que tem bastante na igreja ainda, né? Tem ainda, e as pessoas acham que não, mas tem. Você conhece pelas atitudes. Tem gente que
é filho de Jezabel. A mãe do seu pai ou a sua mãe é Jezabel. Tem gente que é casado com Jezabel. Tem gente que é filho ainda de Jezabel. E sempre vai ter um aprisionamento, porque ela tem uma estratégia muito forte. Você pode até tomar algumas atitudes, mas daqui a pouco você não consegue. Você volta e se submete de novo àquilo lá. Porque é muito forte o domínio. Porque esse espírito, ele encanta. É tipo hipnotiza, sabe aquelas hipnose? É uma feiticeira ela. E você fica se culpando, falando, pô, eu não posso fazer isso. E ela até faz, por exemplo, a mulher que tem o marido Jezabel. O marido é opressor, o marido é cavalo, o marido é enganador, o marido manipula. Aí, na hora, eu não posso, eu não quero, sei que lá, dá todo jeito. Aí o diabo vem, a própria Jezabel começa a usar, a palavra de não, você tem que ser submissa ao seu marido. Né? Aí a mulher Acabe, ela acaba se submetendo a um marido que não é. Mas a Bíblia diz também que ele tem que amar você como Cristo amou a igreja, dar a vida por você. E ele está cumprindo? Não. Então, como que você vai se submeter a uma Jezabel, a um Jezabel? Jamais nós podemos nos submeter. Por quê? Se você tiver um filho com essa pessoa, vai sofrer a mesma coisa. Não adianta, filho de peixe, peixinho é. Filho de Jezabel, Jezabel vai ser. Ponto. Por isso que você tem que se libertar. E se você tiver um filho, você tem que libertar ele. Porque senão, quando casar, vai dar continuidade à herança. É isso que ela faz. E dentro da igreja está cheio. Todas. Malaquias 4, versículo 5. O que ela faz com você? Ela substitui, né, Deus. Ela fica no lugar de Deus na sua vida. Ela faz isso. O que a Jezabel faz com o marido? Ela substitui a mãe dele. Ele pega, ela se torna uma mãe dele. Ela se torna uma mãe dele. O Acabe fica lá. De vez em quando dá uma de machinho, dá uma de hominho, mas daqui a pouco ela apaga o fogo dele. Né? E essa opressão, irmãos, a opressão, essa falta de vida vai gerar doenças, problema de coração, diabetes, problema nos rins, tudo por causa dessa praga chamada Jezabel. Depressão profunda, síndrome do pânico, tudo isso. Então, a estratégia de Jezabel é de roubar a sua herança, fazendo com que ela substitua em relação aos seus filhos, o cônjuge também. Então ela vai ser a mãe, ela vai ser o pai, ela vai ser tudo para o filho, vai ser tudo para o marido, tudo para a esposa. Tem que ser ele. Essa pessoa tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Ou seja, quer substituir, Deus não é tudo para nós? Então ela quer tomar esse lugar dele. Então destruir a obra de Jezabel está aqui, ó. Deus falou: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Você nunca vai conseguir destruir ela se você não estiver sujeito a um pastor. Sujeito, porque você tem que ter cobertura espiritual. E uma pessoa para ti. Agora, porque ela não aceita autoridade. Então Jezabel nunca se submete a um pastor. Ela não vai querer se submeter. Ela vai estar sempre deixando, né? Sempre dando um jeitinho, né? Nunca dê ouvido a Jezabel. Dê ouvido à palavra de Deus. O pastor sempre vai estar dando a você a palavra de Deus. Agora, se você não quiser seguir a palavra de Deus que o pastor te dá, talvez você vai continuar ouvindo a palavra da Jezabel. Tanto para o marido, tanto para a esposa. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Mais um. Ele fará com que os corações dos pais, olha qual é a intenção, qual é a função nossa, né? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. De contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, esse espírito, irmãos,
O que Deus quer trazer de volta? Quer trazer os filhos respeitando os pais respeitando os filhos. Se vocês não perceberam, é o que eu mais prego aqui. Filho, honra pai e mãe. Pai, cuida do seu filho, cuida desse pequenininho. É o que eu mais fico falando. Por quê? Porque se você não tiver uma família onde os pais honram os filhos e os filhos honram os pais, a Jezabel já invadiu. Ela está dominando a sua casa. Ela vai destruir casamento, divórcio. Vocês vão ver. Por isso que há muito divórcio. Por isso que há muita separação. Por isso que há muita gente que doa os pais, os filhos. Por causa do quê? Até morre, tem filho, morre antes, porque os pais, né, vão para lugar errado, faz coisa errada. Porque a intenção de Jezabel é tirar os filhos de você. Você pode até criar ele, como homem, como ser humano você vai criar. Mas a personalidade dela, da criança, as vontades dessa criança, desse filho, vai ser sempre a dela. Quem é um pai, quem é uma mãe, por exemplo, uma mãe e um pai que cria um filho, né, para ser homem, aí depois vê que ele é homossexual. Por que torna o homem homossexual? A Jezabel. E torna a menina um homossexual, a Jezabel. Faz com que o homem tenha atração por uma criança, pedofilia. O que é que faz uma mulher abortar? Quem é que faz com que uma mulher aborte? Porque todos os sacrifícios, porque o aborto é um sacrifício. E esse sacrifício é dado de oferta a Moloque. Moloque é um deus que está aí e é um principado também e que fica trazendo problemas, morte, destruição. Tem que ter sacrifício para Satanás. Então ela quer o aborto por quê? Para ter sacrifício a esses principados. Então um ajuda o outro, um trabalha com o outro, mas ela não quer jamais que você seja os pais dos seus filhos. Por que o pai não consegue dominar, o pai e a mãe não conseguem dominar os filhos? É um sinal de Jezabel. O pai e a mãe que não tem autoridade sobre os filhos. Jezabel dominou ela, dominou os filhos. Ou o pai e a mãe que é opressor, também tem Jezabel. Porque não pode haver opressão também. Não é por força, não é por violência. Então qual é a função? Por que Deus chamou Elias? Para que os pais se voltem para os seus filhos, porque os pais não querem saber dos filhos, só querem saber de trabalho. Aquilo que eu disse para vocês domingo aqui na igreja, ou semana passada, toda mulher, menina, moça, 12, 13, 14 anos, inicia sua vida sexual com 12, 13, 14, porque nunca tiveram pai. Pode ver que a maioria das moças hoje com 12, 13, até dentro da igreja, está tendo a sua iniciação sexual. Por quê? Porque não teve o pai. Toda moça que tem o seu pai, ela não vai se iniciar. Por quê? Porque ela tem no pai aquilo que ela está procurando nos namorados. Só que o namorado cobra, né? Pô, você quer namorar comigo, a gente tem que fazer as coisas. E é por isso que está acontecendo isso. Por quê? Então, quando um cara pega uma menininha de 12, 13 anos, é só... Não vou nem ensinar aqui não, porque eu estou ensinando coisa errada. Mas os mais sábios já entenderam. Tem cara que só pega menininha. Só pega 12, 13. Por quê? Porque sabe que ali, principalmente se não tiver um pai ali. Se não tiver um pai presente, um pai que cuida. Então, Deus mandou os seus profetas para trazer os pais novamente para os seus filhos. E os filhos para os seus pais. Amém? Ela ataca a herança espiritual e não a natural. Presta atenção. Você não vai deixar naturalmente, eu continuo sendo filho de Francisco e Dona Dirce. Amém? Mas o que ela faz? Ela não rouba isso porque isso é o natural. Está lá no documento, RG, está no DNA. Então, eu sou filho de Francisco e Dona Dirce. Mas espiritualmente, ela pode ser a minha mãe. A Jezabel, espiritualmente. Então ela tira. Agora, eu tenho que ser pai
fisicamente, espiritualmente. Aliás, espiritualmente, quem é o pai é Deus. Se aquela criança não tiver o Deus na vida dela, por isso que o Senhor diz: ensine os teus filhos no caminho que deve andar, porque até a velhice não vai desviar. Então, se eu sou pai biologicamente natural, mas quem tem que ser o pai da minha filha? A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Então, quem tem que ser pai da minha filha é o Senhor. Eu sou pai biológico. Agora, quando a minha filha e meu filho não são filhos de Deus, eles são filhos de Jezabel, ela que adota. E quantos a gente vê até na igreja, até filho de pastores, com tanto certo, 14, 15 anos já sai da igreja, porque ele nunca foi pai. Talvez ele foi um bom pastor, cuidou bem da igreja, mas foi um péssimo pai. A primeira igreja nossa é a nossa casa. Por isso que o Senhor quer consertar a tua casa primeiro. Se a tua casa não estiver bem, toda a sua vida vai ter problema. Tudo na sua vida vai ter dificuldade. A família é formada de pai, mãe e seus filhos só. O resto é agregado. Se for necessário, agregue. Por necessidade. Mas evite trazer parente para morar com você. Evite morar perto de parente. Quanto mais longe, melhor. Que eles fiquem lá na China e você aqui no Brasil. Só se vê no Natal e velório só. Aí é bom. Aí você vê: oi, tudo bem? E aí, como passou o ano? Chega. Aprenda a depender de Deus. Deus é o teu pai. Ele supre todas as suas necessidades. O grande problema hoje que a Jezabel faz às pessoas, tira da mente dela a confiança que ela deveria ter de Deus. Porque quem não é filho de Deus não confia em Deus, confia no dinheiro. E ela anda assim com Mamon. As pessoas têm uma grande dificuldade de confiar em Deus. Elas querem confiar em pessoas, confiam em pastor, confiam em igreja, confiam no Senhor. Por isso que quebra a cara. Maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus. A minha necessidade são supridas pelo Senhor. Se o Senhor é teu pastor, nada vai o quê? O teu filho se preocupa, a menininha se preocupa se vai ter leitinho? Se vai ter energia? As crianças se preocupam com isso? Elas querem brincar, elas querem comer o danoninho, elas só se preocupam com isso. Porque sabe que tem um pai e tem uma mãe, biologicamente. Não, eles suprem todas as minhas necessidades. Quem é filho de Deus tem essa fé. Quem é filho de Deus confia no pai. Quem não é filho de Deus não confia no pai. Vai confiar em outras coisas, principalmente hoje no dinheiro. Se o Senhor diz que Ele supre todas as suas necessidades, é porque Ele supre as tuas necessidades. Mas a Jezabel não deixa você confiar em Deus. Só faz você confiar em coisas que você vê. Em coisas que você pode pôr a mão, principalmente no teu trabalho, né? Porque a gente acha que a gente pode produzir alguma coisa. É como eu falei aqui domingo, né? Se roubarem o teu carro. Não, foi domingo passado, né? Retrasado. Se roubaram o teu carro, você vai ficar triste? Vai, mas não roubaram nada que é seu. Você não tem nada nessa terra. Tudo quem foi que te deu foi o Pai. Mas você tem no pensamento que você tem alguma coisa. Que você é dono de casa, que você é dono de carro, que você é dono... O dinheiro que está no banco é teu. Não é teu, irmãos. Não, você não tem nada. Agora eu pergunto a você, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? E principalmente com os filhos que é dele, não é seu. O que você faz com os teus filhos, que é herança do Senhor, não é sua herança. Não é para você, filho é de Deus. Eles são herança do Senhor. E se você não entregar os seus filhos a Deus, quando nós apresentamos a criança aqui, nós estamos fazendo uma analogia, nós estamos fazendo um ato profético, de entregar aquela criança nos braços do Senhor. Mas quem vai dar continuidade a esse ato profético são os pais. E o que está acontecendo hoje? As pessoas tiram das garras de Deus e entregam para Jezabel. E a Jezabel põe prostituição, põe fornicação, põe adultério, põe
avareza, né? Porque ela manipula, ela mente, ela faz as pessoas mentir. Irmão, Jezabel, ela está na natureza das pessoas e trazendo tudo, pega o livro dela e vê o que ela faz. Pega lá 1 Reis, onde nós começamos, e começa a ler o que ela faz. Ela usurpou, e o final dela foi triste. Morreu, caiu de uma janela e os cachorros comeram tudo. Depois eu vou falar o simbolismo, hoje não, mas eu vou falar outro dia, o que simboliza o que sobrou dela. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. O fracasso dos pais é o desejo de Jezabel. Está dando para entender? O que ela mais deseja é que você não seja pai e mãe, que você fracasse como pai e como mãe. Porque todo pai, toda mãe que fracassa, Jezabel assumiu aquela criança. Ou teus filhos estão na mão de Deus, ou os nossos filhos estão na mão da Jezabel. E você conhece pelos frutos, pelas atitudes, pelas birras, entendeu? Pelas atitudes que faz, pela desobediência, pelas vontades fora da normalidade. O fracasso dos pais é o desejo de Jezabel para fazer os filhos também serem fracassados, porque como pai e mãe vão ser fracassados. Irmãos, pare de achar que você é bem-aventurado porque você tem dinheiro. O pessoal acha que porque tem dinheiro, tem uma casa bonita, um carro bonito, eles acham que eles são vitoriosos. Não, fracassado como pai, como mãe. Você vai dar conta dos teus filhos ao pai. Você vai ter, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você que não cuidar dos teus filhos. Se você não chegar diante de Deus com os teus filhos, eu entreguei meus filhos até a idade do discernimento, agora está com Deus, agora é Ele e Deus. Você ensinou o caminho, deu bom exemplo. Porque se desviar, você vai pagar o preço. Mas desviou porque quis. Não, porque não foi fundamentado. Como você foi como pai, como mãe? Que exemplo você deu na sua casa? É muito importante isso. É como se Deus estivesse ausente na vida deles. Parece que Deus está distante, irmãos. Você conhece um filho que está na mão de Jezabel porque você não vê Deus na vida deles. Você só vê eles desesperados, você só vê eles fazendo coisas que não era para fazer. É uma força, é um ioiô, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem. Você não vê Deus. O Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Se deres ouvido, comereis o melhor da terra. As pessoas para comer o melhor da terra têm que roubar, têm que sonegar, têm que enganar, têm que mentir, têm que fazer falcatrua. O que tem de gente fazendo falcatrua, irmãos? Aí aquela comida, mas eu dou meu dízimo na igreja, mas dízimo de falcatrua, irmãos? Dízimo do roubado? Deus não aceita. Jezabel controlou a mente de vocês. Nós temos que tirar esse espírito de nossas vidas, esse domínio desse espírito. Por isso que o Senhor diz, seja santo, porque eu sou santo. Vida financeira próspera não quer dizer que você tem Deus, que você é filho de Deus. Tem muita gente que serve o diabo e tem mais dinheiro que você. Tem vida financeira muito melhor que você. Não faça essa comparação na sua vida. E não fique atrás de dinheiro achando que quando você tiver dinheiro, Deus está com você. Não! Deus não está com as pessoas que têm dinheiro, porque o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Porque o rico, o seu Deus é o dinheiro. Você vai saber se você tem Deus pelas suas atitudes, pela sua família. Você pode estar morando debaixo de um viaduto, mas está lá você, tua esposa, teu filho, e são todos educados, estão tudo bem, está tudo certo, entendeu? É uma questão de outro tipo de coisa. E a pessoa talvez não tenha fé para isso, mas crê em Jesus, ora, há um respeito mútuo entre os pais. Você vê que ali tem uma família, há um respeito, transmite aquilo que a palavra de Deus diz. Apocalipse 2, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel,
Então, para existir Jezabel, tem que ter alguém que tolera. Entendeu? O marido está tolerando a mulher, ou a mulher está tolerando o marido. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, se diz que é de Deus, que fala, que prega, até prega. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Toda imoralidade sexual vem dela. Toda perversão sexual, tudo aquilo que se faz, prostituição, fornicação, abuso, homossexualismo, toda perversão sexual vem dela. Por quê? Porque toleram ela, acham que é normal. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimento sacrificado aos ídolos. Tem pastor aí que fala que pode comer comida sacrificada. Quem que induz, irmãos? Quem que está por detrás desse pastor? É claro, é nítido na Bíblia. Induz ainda, pode. O Senhor diz que não quer que nós comamos comida consagrada a demônios. Mas a Jezabel faz isso. Mais um. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. O que ele está ensinando aqui? Se eu sei que essa imoralidade vem dela, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Pastor, mas é mais forte do que eu. Jejum e oração. Jejum e oração. Mas eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ela quer, Jezabel não quer se arrepender e acha que o pecado é normal. Toda pessoa dominada por Jezabel, você vai falar que aquilo é pecado, ela fala, não, todo mundo faz, está tudo certo. Fulano faz, o pastor falou, está tudo certo. Não é isso, irmão. A pessoa não está preocupada com aquilo que a palavra de Deus diz. Ela acha que aquilo é certo, ponto, acabou, porque é o que ela quer e ela decidiu. Acho que mais 22. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Né? Por que adultério? Porque você deveria estar servindo a Deus, você está servindo a ela. Você não serve a Deus, você serve a ela, ou a ele. Na verdade, existe um principado naquela pessoa e você está servindo a ele. Por quê? Porque você, não, pastor, eu faço porque tem que ser. Aí a Jezabel, não, você tem que fazer. Por quê? Porque está escrito que você tem que ser submisso ao seu marido. Não, no Senhor. Então, quando você se submete a uma Jezabel ou um Jezabel, você está em adultério com ela. Porque o crente, ele está aqui para enfrentar. O Elias teve que enfrentar. Ele não aguentou muito. Tanto é, pastor, mas é difícil, Elias foi embora, então pede para Deus para você levar embora também, para ser arrebatado, já que você não quer enfrentar. Temos que enfrentar Jezabel, essa natureza maligna. E não ser que se arrependa das obras que ela pratica. A não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Como que ela pratica? Através da gente, através das pessoas. Ela não pratica sozinha. Jezabel só existe porque tem alguém dando vazão para ela. E vamos lá, 1 Reis 21, versículo 25. E ela engana muito com religiosidade. Aleluia, glória a Deus. Irmão, que tem de Jezabel profetizando na igreja? É isso que Deus manda dizer. Tem visão. A maioria é tudo de Jezabel. 1 Reis 21, 25. Está aqui. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Está aí. Todo Acabe, ele se vende. Às vezes por causa de um presente, às vezes por causa de um dinheiro, às vezes por causa de uma viagem, às vezes por causa de um carro. Quantos homens se vendem, quantas mulheres se vendem para um marido desse, Jezabel, porque o marido dá um carro, porque o marido dá a bolsa, dá a roupa, ele compra, né? Porque o Jezabel compra as pessoas, a Jezabel também compra. Ou ela compra com comida, ela compra com sexo, ela compra com, né? Quando não dá, ela vai lá e manda. Então veja, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ela pressiona, irmão, ela pressiona, fica na tua cabeça, e fica na tua cabeça que o cara fala, tá bom, faz isso.
Aí ele fica até bravo, vira até machinho, mas faz o que ela quer. Faz o que ela quer. Porque ela tem que conseguir. É ela que decide. E ela não te ama, Acabe. Ele não te ama, acaba. Ele não te ama. Por quê? Porque ele é Jezabel. Jezabel ama quem? Satanás. Jezabel ama o dinheiro. O marido da Jezabel chama-se Mamon. Os dois andam juntos, não é isso? Jezabel e Mamon têm aliança. Por isso que o dinheiro compra. Por isso que ele te compra com dinheiro. Por isso que ela te compra com dinheiro. Ela te ajuda às vezes a trabalhar, ganhar, mas porque ela quer as coisas dela. E o cara nunca tem nada. E o cara é chifrudo ainda. Os chifrudos são tudo Acabe. Acabe, a maioria dele é tudo chifrudo. E tem medo. E uns não estão nem aí mais. Tem uns que não estão nem aí mais. Mas existem vários tipos de Acabe também. Vamos mais um versículo aí. Deixa eu ver se é. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Está vendo, irmãos? Ele arrumou um outro Deus. Veja que a iniquidade, o pecado, sempre vai se originar através da idolatria. Então a Jezabel, ela trabalha junto com Mamon. Sempre vai ter dinheiro. Por causa do dinheiro, humilha, faz o que quer, destrói. Mas pior que vai junto. Porque qual que é o final da Jezabel? Morre. Morre. Só que já deixou os filhotinhos, entendeu? Ela morre. Mas deixou o filhotinho também. Vamos embora. Vou falar disso agora. Ela levanta mulheres rebeldes para gerarem sem pais biológico. Através do quê? Do divórcio, pessoas que não conhecem os pais, tal. As gerações morrem sem cumprir o propósito de Deus. Todos nós nascemos com um propósito de Deus. Mas Jezabel não deixa você cumprir. Você pode morrer até com velhice, mas você não vai cumprir o que Deus mandou você cumprir. Porque ela não vai deixar, ela vai te dominar. Talvez você seria um grande pastor, um grande obreiro, um grande evangelista, mas você fica presa. Você tinha vontade, pastor, eu queria tanto fazer algo para meu marido, queria tanto fazer algo, mas não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque o dinheiro... Então a Jezabel está sempre com dinheiro e você não vai viver a sua vida para cumprir. Deus te chamou para você cumprir o seu propósito. E você não vai cumprir o propósito de Deus. E como que você vai, o que vai acontecer com você? Porque você deu ouvido a Jezabel e não deu ouvido a Deus. Ou seja, você disse, maior é Jezabel que está em mim do que Deus é que está no céu. Você adotou Jezabel como o maior Deus na sua vida. E Deus não é Deus na sua vida. Maior é Deus que está em nós do que o Jezabel que está neste mundo. E a pessoa faz isso, inverte. Outra coisa, as gerações morrem sem cumprir o propósito, né? Ela ataca a mente. Já disse aqui, né? Ela que é a mãe da alma prostituta. Ela que é a que fala, a mãe da alma prostituta. Irmãos, nossa família é única. Eu e minha esposa, minha filha, nunca vai existir iguais a nós. Nunca vai existir. O que está em mim, na minha esposa, na minha filha, nunca vai ter outra família. Toda família é única. Está dando para entender? E a sua família tem um propósito para Deus aqui na terra. E se você não cumprir, você for enganado, você se vender por ela, você se entregar a ela, vai destruir a sua família. Apocalipse 2:23. Então como que resolver isso? Agora vai ser o negócio. Claro que eu falei que tem que se arrepender, tal. Mas olha isso aqui. Matarei os filhos dessa mulher. Todas as mulheres que não conseguem engravidar, influência da Jezabel. Todas as mulheres que não conseguem engravidar,
Influência de Jezabel. O filho dela já está morto, ela não consegue. Se você não se desvincular de Jezabel, você não engravida. Vai falar isso para as mulheres, vai falar para os homens. Os pastores não querem nem saber disso, não. Vamos orar, fazer campanha, pega envelope, campanha. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua mente. Deus conhece. Você acha que você está enganando, você pode estar me enganando. Pode estar enganando teu marido, pode estar enganando tua esposa, pode estar enganando teu filho, pode estar enganando teu pai, pode estar enganando o Bolsonaro, pode estar enganando qualquer um. Mas Deus você não engana, não. Você pode estar manifestando, mentindo, enganando. Os filhos de Jezabel vão morrer. Qual é essa morte? Morte eterna. Se eu sou Jezabel, é porque sou filho também de Jezabel. Ninguém se torna Jezabel, já nasce. Já vem de geração em geração, porque está na personalidade da pessoa. Então aquela pessoa que troca Deus por Jezabel, todos os filhos vão morrer. Porque não tem ninguém que vai herdar o reino do céu sendo Jezabel, irmãos. Porque Jezabel é um principado, é uma natureza maligna. É a mente prostituta que faz você pensar fora da palavra de Deus. Voltando. Só há uma maneira de destruir a herança. Fui até o fim, né? Ah, não. A igreja saberão que eu sou aquele. Apocalipse 2:23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Alguma novidade? Por que a morte para os filhos de Jezabel? Ah, pastor, mas por que Deus enviou os profetas? Para fazer você se converter. Você não dá mais a natureza esse espírito. Para que teus filhos não sejam mais Jezabel. Quebrar essa maldição na sua família. Quebrar a maldição na sua família. Não existe oração, irmãos. Existe posicionamento. É você se posicionar como a palavra de Deus diz. Como Deus está dizendo para você fazer. Faça. Elias se posicionou e enfrentou. A opressão vem para cima? Vem, mas vão para cima. Maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Só há uma maneira de destruir a herança de Jezabel, matando seus filhos, para não gerar mais filhos. Quem faz isso é o Senhor. Tem estados de criança, de jovem que morre antes, irmão. Ele não pode nem casar, então vai embora antes. Não honra. Como que filhos, honra o teu pai e tua mãe para que teus dias não sejam o quê? Porque aquele que não honra pai e mãe é filho de quem? De Jezabel. Já é Jezabel. Todo filho que não honra pai e mãe é Jezabel. E às vezes fica num estado tão grande que Deus ceifa a vida dessa criança, desse jovem. Para quê? Para que não venha gerar. Porque o que vai sair desse pode ser até o anticristo. De tão ruim, de tão desobediente que é. Não vai sair coisa boa, pode ter certeza. Gerar mais filhos. Quem faz isso é o Senhor. Porque não há arrependimento. Nós vimos lá, quem tem relacionamento com ela vai sofrer, irmãos. Quem tem relacionamento com esse tipo de pessoa vai sofrer. Apocalipse 2:24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, está falando de Jezabel, e não aprenderam com eles, dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Aqueles que obedecem, que não quer nenhuma aliança com Satanás, Deus não vai condenar. Os teus filhos estão abençoados, teus netos, seus bisnetos, até 10ª geração, até a 4ª, 10ª, e vai embora. Por que tem filhos que nascem fora do casamento? Para ela dominar. Todo filho bastardo ela vai adotar. Ela vai adotar. E ela vai trazer destruição. Por isso que não tem herança na casa do Senhor, todos os filhos. Porque é fruto do quê? De adultério. Fruto do quê? De estupro. Fruto do quê? De fornicação. A imoralidade o quê? Sexual. Por isso que eles não herdarão o reino dos céus.
Mas Jesus, quando você aceita Jesus, tudo isso pode mudar. E se você se posicionar, não adianta aceitar Jesus e ficar praticando as mesmas coisas. Então, quando uma geração fracassa, Deus reserva o propósito para a geração futura. Por isso que Ele mata. Vou esperar a próxima geração. Aquele propósito vai ter que passar para outra família. Porque o propósito, muitos são desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para as pessoas. Eu nasci com um propósito. Se eu não quisesse ser pastor, Deus ia fazer. Quase que eu morri. Passei 23 anos dentro do hospital, entre a vida e a morte. Cirurgias, cirurgias, cirurgias. Veja, Deus mudou. Romanos 13:1. Todas as vezes que o Senhor chama para que as pessoas busquem ter espírito de paternidade, haverá uma estratégia de Jezabel contra. Presta atenção. Hoje o Senhor está chamando você para que você assuma o espírito da paternidade, ou seja, reconheça Ele como seu pai. Mas a partir de agora, Jezabel vai aprontar uma estratégia para você desistir disso. Todas as vezes, olha aí, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem forem por eles o quê? Por ele o quê? Então amanhã ou daqui a pouco ele vai falar para você não obedecer nenhuma autoridade. Quem não gosta de obedecer a autoridade está sob comando de Jezabel. Outra coisa, Hebreus 12:11. Ela não aceita a autoridade do marido. Ela não vai fazer. Eu não aceito, mano, fulano. Eu não aceito ninguém mandar na minha vida. Eu não aceito, porque a minha vida... Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém gosta de ser disciplinado. É ruim. Principalmente quando tem jeito. Nossa, aquilo lá para ela é a morte. Né? Mas, sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados. Quando você chama, quando o pai chama a atenção de um filho, na hora fica com raiva. Quando um pastor chama a atenção do membro, do obreiro, na hora fica com uma raiva. Quer matar, eu vou matar essa desgraça. Mas se você pensar bem, se você meditar, saiba que é Deus que está te chamando a atenção. Para quê? Para que mais tarde você possa produzir fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, para que você possa ser realmente pessoas de Deus. Amém? Eu sei que isso mexe, mas tem que falar. Hebreus 10, versículo 26. E já estamos terminando, tem mais um versículo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, o que Jesus fez por você na cruz. Se depois que você preguei a mensagem, depois que você ouviu a palavra, você ainda continuar a pecar, não existe o sacrifício de Jesus para você. Para você não tem validade nenhuma. Olha só, o que vai mostrar para você? Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. O que é juízo? Condenação. E de fogo intenso, isso chama-se inferno, que consumirá os inimigos de Deus. Se depois que você ouve a palavra, você conhece a verdade, você ainda continuar a praticar, não resta o sacrifício de Jesus, é inválido para você. Porque Deus veio para aqueles quem crê nele. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para todos aqueles que nele crê. Se você não crê, você não obedece. Então, a partir de hoje, você vai se vigiar. Você vai vigiar a si. Você vai tomar cuidado. Pode ser que você ainda caia nas armadilhas dela. Mas o que você vai? Se arrepender na hora. Quando há arrependimento, não há condenação. Só há condenação para aqueles que estão sem Cristo Jesus. Se você está na palavra, eu errei, vou me consertar. Essa parte eu não estou... Porque Deus esquadrinha o coração e prova o quê? Os pensamentos. Não quer dizer que você nunca vai errar e você nunca vai cair na armadilha dela. A gente cai. Porém,
temos que reconhecer que nós erramos e nos arrepender e não volte a fazer mais, porque você já viu. Agora, se você não se arrepender, volta lá ao 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, sem preocupação, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, não adianta Jesus ter morrido por você. Último, então presta atenção, depois que você conhece a verdade, ela vai vir com uma estratégia para você cair. Mas você fala, pô, isso aqui eu ouvi lá, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Isso eu vou assumir, está amarrado, eu não vou fazer em nome de Jesus. Isso, enfrentar Jezabel é como fazer exercício. Você tem que praticar, até você acostumar, nunca mais fazer aquilo lá. E se fizer, peça perdão. Mas perdão arrependido, porque às vezes a pessoa fala, perdão Jesus, mas o coração, Deus conhece o coração. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Esse espírito, o espírito de Elias, o que é o espírito de Elias? O que representa para nós? Esse espírito prepara um povo para Deus, para grandes mudanças, reposicionando o relacionamento do homem com Deus. O Espírito de Deus está trazendo uma mudança. O que ele representa? Aonde foi que ele voltou, o Espírito de Elias? Ele voltou, irmãos. Quem foi uma outra pessoa que tinha o mesmo Espírito de Elias? Para de ver Elias, não é o Elias. Veio com a mesma missão de Elias, com o mesmo propósito de Elias. João Batista. E quem que ele teve que enfrentar? Quem cortou a cabeça dele? Jezabel. Salomé é pior do que a mãe. A mãe era Jezabel e ela era a filha. A filha pior do que a mãe. Herdou. Foi lá Salomé e mandou cortar a cabeça de João Batista. Veja, ele quis trazer Jesus, ele proclamou Jesus, ele batizava para Jesus. O que a Salomé fez? O que a Jezabel foi? Destruiu ele para quê? Para ele não fazer mais. Mas aí ficou Jesus e fez a obra. Então todas as vezes que você começa, toda vez que eu prego, que está amarrado em nome de Jesus, mas toda vez que eu prego Jezabel aqui, os bichos começam. Mas por quê? Porque não quer que eu fale essas coisas aqui. Mas o profeta, o Elias, tem que falar. E quem que vai vir julgar o povo lá na tribulação? Quem, irmãos? Meu Deus do céu. Elias e quem mais? Moisés? Moisés e Elias, tudo leva a crer que sim. Então veja, o Elias de novo, porque é ele que traz o julgamento do que é de Deus e o que não é de Deus. Moisés, ele é a prova de que ele cumpria a lei. E o Elias representa aquele que mostra, que fala, ó, isso aqui você tem que fazer, isso aqui você não pode fazer. Então aqui diz isso. Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência. O que é? Dar testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, proveniente de quem? De Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então esse é o nosso orgulho, o apóstolo Paulo está dizendo. Que o nosso testemunho é que nós andamos neste mundo. De que maneira? Não com relacionamentos com o pessoal do mundo, mas nós vivemos de uma maneira santa e uma maneira sincera. Esse mundo é passageiro. Não ajuntei tesouro nessa terra, mas ajuntei tesouro nos céus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.